E aí pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido que como... Nossa, errei tudo. De novo. E pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido. Como foi feita na votação lá no nosso Instagram, a gente está fracionando os vídeos e colocando 2 vezes por semana. Se você não conhece nosso Instagram, tá na descrição desse vídeo. Dá uma confere, a gente está interagindo com as pessoas lá, tá muito bacana. Agora sem mais enrolação e vamos pro vídeo. Avançar aqui, vocês perceberam que o Biel cuida muito melhor dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores do que eu, né? Tem PowerPoint, tem desenhos, tem explicação. Comigo, se não correr atrás, vai perder, né? Tenho que aprender muito com o Biel ainda. Mas vamos então para o item 2 aqui da nossa reunião, que são, de fato, se a gente é corpo físico, perispírito e espírito, e o Biel falou de corpo físico, eu não posso falar de... O Biel falou de corpo perispiritual, desculpa, falou de perispírito. Eu não sei nada de anatomia, vamos falar de espírito então. E para a gente começar a falar de espírito, a gente tem uma ideia aqui, de novo, né, a partir do Livro dos Espíritos, que é o objetivo de que todo mundo possa entender e conhecer a existência e a sobrevivência do espírito. Esse é o objetivo da nossa conversa, tá? De modo geral. De modo específico, é a gente entender qual é a origem, a natureza desses espíritos, segundo a doutrina dos espíritos, tá? A grosso modo, a gente tiver que responder numa pergunta, o que é o espírito? O espírito é a individualização, a personalização, se a gente puder falar personalização aqui sem o nível da persona, né, mas no nível da especialização, né? Ele é a individualização do princípio inteligente. Então existe um princípio maior, princípio inteligente, e ele se individualiza nos espíritos, tá? Da mesma forma que existe um princípio material que organiza os corpos físicos. O que são os corpos físicos? Talvez até o Biel, se quiser me interromper, ele sabe melhor do que eu dizer qual que é a configuração química dos corpos físicos. Quantos por cento de carbono, quantos por cento disso, quantos por cento daquilo. Mas no Biel, isso tem uma individualização, no Gustavo, isso tem outra individualização, e você que está assistindo, que está ouvindo, tem outra individualização. O espírito, da mesma forma. Existe um composto chamado princípio inteligente e ele se individualiza em cada um de nós, tá? O princípio inteligente, ele é um dos elementos do universo. Qual é o outro elemento do universo? É o princípio material, tá? E além disso tem Deus, mas Deus a gente já conversou. Então, não é bem que a gente vai falar que os espíritos são imateriais. Eles são incorpóreos, como o Gabriel falou. Não há um corpo definido e definitivo sobre eles, para eles. Mas assim, mesmo assim, ele tem que ser alguma coisa, né? Ele é esse, e é isso que a gente está falando, essa individualização do princípio inteligente. Então, como é que a gente inicia isso, né? A gente tem falado aqui da origem dos espíritos e a gente vai fazer uma via sacra aqui, passando por algumas questões do Livro dos Espíritos, que poderia estar bonitinho aqui na tela, mas infelizmente não deu tempo de preparar. Quem sabe na edição o Lucas faz esse favor para a gente, né? Mas vamos lá. Questão 44 do Livro dos Espíritos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? E tem essa coisa assim, né? De onde que eles vieram? Por que vieram cair aqui na Terra? E a conversa ela é um pouco diferente disso.
A Terra, ao ser desenvolvida no plano espiritual pelos criadores de mundo, ela já foi inseminada com todos os germes, com tudo que seria necessário para se desenvolver enquanto vida aqui no planeta. Então não é que vieram de algum lugar, eles já estavam aqui na nossa configuração, esperando o momento adequado de desabrochar, né? E onde estavam, 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da Terra ser formada? Olha como é que o Kardec é inteligente, né? Então ele pergunta de onde que veio e o pessoal fala assim, não veio de lugar nenhum não, já estava aí. Aí ele fala assim, então tudo bem. Antes de estar aqui então, estava onde? E aí o espírito lá atrás ele dá aquela risadinha, ele fala assim, por isso que você que foi o escolhido, não foi outro. E responde para ele, olha, Kardec, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. E o Kardec explica a química das moléculas dos corpos inorgânicos, mas isso aqui, se você quiser, você abre lá e você lê, tá bom? E aí, a gente avança, vamos para 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta? Então, assim, aqui o Allan Kardec quer saber se a gente é pedacinho de Deus, né? Se a gente é um corte de Deus. E ele fala, e os espíritos respondem: meu Deus, são obra de Deus. Exatamente como a máquina é obra do homem. A máquina é obra do homem. Ela não é o próprio homem, ela não é um pedaço do homem. Ela é uma criação do homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, alguma coisa útil, o homem pega aquilo e fala, essa é minha filha. Criação minha. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então aqui os espíritos colocam de um lado Deus e do outro o espírito como criação. Não como individualidade ou como coisa autônoma, nada, como criação. E aí então ele pergunta, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente, a gente falou lá, princípio inteligente, e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, igual os corpos são do elemento material? Ele quer saber. Evidente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são do princípio material. Mas eles já falam, olha, antes que você pergunte, a época, não está escrito isso não, tá, gente? Eu que estou supondo, mas eles falam assim, a época e o modo por que essa formação se operou são desconhecidos. Então, Kardec, calma, nem adianta a gente entrar para saber como que foi que esses princípios foram definidos, esses princípios foram separados. Isso não tem nem como a gente falar, a gente está esperando a ciência descobrir, quando a ciência descobrir a gente incorpora aqui no nosso material, de mãos dadas aqui, sem problema, tá, pessoal? A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem? Deus está sempre criando ou ele criou lá atrás um monte, uma fornada de espírito e pôs aí? Não, ela é permanente. Deus jamais deixou de criar. Está sempre criando. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um do outro? Então, se Deus está sempre criando, ele quer saber, ele está querendo saber assim, essa criação de Deus, ela faz com que os espíritos sejam gerados espontaneamente, a geração espontânea, ou procedam um do outro, né? O Gustavo procede do Biel, aí o Lucas procede do Gustavo, aí alguém procede do Lucas, como é que é? Aí ele fala, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, Kardec, calma. Quando a ciência descobrir a origem, a gente vem cá e anota aqui. Por enquanto, calma. E aí ele pergunta se é certo dizer que os espíritos são imateriais. E aí vem logo uma delicadeza. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente, Allan Kardec?
Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para você. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então está conceituando aqui esse espírito para a gente. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante, aquilo que o Gabriel falou no início. Parece até que ele leu o livro dos espíritos. Para vós, não. Para vocês, o espírito não tem isso. Mas para a gente, sim. O espírito é, se ele quiser, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? O Allan Kardec está assim, bicho, me dá alguma coisa, me dá uma dica. Tem cor? E aqui, ele faz essa pergunta para vários espíritos diferentes. Em várias cidades diferentes. Paris, Lyon, blá, 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 vários médios diferentes que nem se conhecem. Tem uma coloração que, para vocês, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante. Qual a cor do rubi? Conforme o espírito é mais ou menos puro. Aí ele pergunta se o espírito gasta algum tempo para percorrer o espaço, para ir daqui e ali. Sim, gastam. Mas fazem isso com a rapidez do pensamento. A mesma coisa que falar que não gasta, né? A matéria põe obstáculo ao espírito. Então, já que ele vai daquilo ali, na velocidade do pensamento, se tiver uma matéria na frente, ele vai bater lá? Como é que vai ser? Obstáculo nenhum. Eles passam através de tudo, do ar, da terra, da água e até mesmo o fogo são igualmente acessíveis. Então, tem muito mais perguntas aqui para a gente ler, tem muito mais coisa aqui para a gente falar. Mas, grosso modo, fica essa ideia. Princípio inteligente do universo. Inteligência é seu atributo essencial. Tem origem no elemento inteligente universal. Passa por um processo de elaboração e individualização até transformar-se no que a gente chama espírito. Espírito, assim, é uma palavra para a gente designar o princípio inteligente do universo. Mas para designar esse princípio depois que ele está individualizado, numa personalidade. Tá? Não no sentido da persona, mas no sentido de uma especificidade, uma especificação. Não é uma emanação de Deus, pelo contrário, é sua obra. É uma obra de Deus. E a gente, então, depois dessa questão toda, a gente entra num segundo ponto, que é a evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente, então, ele não está finalizado, ele não está acabado, ele não está delimitado. Ele está em constante, talvez em lento, mas constante processo de progressão. Assim, existe um raciocínio para a gente fazer disso aqui, desde as cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, que nos permite chegar àquela primeira vida celular que a gente teve aqui no planeta Terra, e da onde a gente permite falar de evolução e falar de progresso espiritual. Mas e a gente vai ter a oportunidade de falar isso no último tópico aqui. Mas falando agora, então, falamos sobre a origem, e falando agora sobre a natureza, a gente vai ter que decepcionar um pouco as pessoas. Porque existem poucas informações a respeito dessa natureza. A gente sabe, porque dizem os espíritos para a gente, que nas suas condições de espíritos superiores, eles são incorpóreos, como a gente já disse, constituídos de uma matéria quintessenciada, que na época do Allan Kardec ainda não tinha analogia,
para ela, para a gente falar dela, que a forma também é indefinida, que a coloração pode ir do escuro opaco até o rubi brilhante, de acordo com a pureza, que ele pode transportar-se com rapidez, que a matéria densa não oferece obstáculo e que ele tem um poder de radiação que se amplia à medida que a gente evolui, podendo ele, assim, projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, sem perder, sem se tornar outro, né? Porque quando ocorre uma divisão, você está formando um segundo, né? Sem que isso ocorra. E aí a gente tem algumas questões sobre isso, né? Questão 92, tem os espíritos o dom da ubiquidade? De outra forma, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver uma divisão de um mesmo espírito, porque cada um é um centro que irradia para diversos lados. Por isso a escolha daquela estrela, né? Porque aquela estrela ela está irradiando para todos. Agora a gente viu ela reta, assim, agora imagine ela em 3D, né? Porque também vai para frente, para trás, todos esses pontos ela está irradiando. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. É o Sol, por exemplo. Ele é somente um. Mas eu aqui em Belo Horizonte, o Bia lá em Recife, a gente vê o Sol, né? Irradiando em todos os sentidos e levando os seus raios muito longe. E a gente, BH, Recife, né? Mas no Japão, e não só isso, em Vênus, em Saturno, você recebe um pedacinho dessa irradiação do Sol também. Voltaremos. Eu não tenho tanta certeza se é o mesmo Sol não, sabe, Gustavo? Eu tenho certeza que o daquele Recife tem um pouquinho mais de força. Brincadeiras à parte. Foi tudo muito bem colocado. E eu acabei esquecendo de fazer uma consideração importante, mas foi até bom, porque você deu mais material para suportar a minha falácia, que é que os médiuns videntes, eles não veem espíritos, né? Ninguém vê espírito, porque, como você disse, isso escapa dos nossos sentidos, né? A gente não tem essa habilidade. Então, o que nós vemos, na verdade, é o perispírito. Né? E é exatamente por isso que a gente vê os espíritos dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim, com a forma, né, em que eles são conhecidos por nós, né? Porque a gente vai ver aí mais para frente que o espírito consegue transformar o perispírito na forma que ele bem entender, mas é exatamente por isso que a gente vê, né, de várias formas, porque a gente enxergou o perispírito, né? A gente não enxerga o espírito em si. Perfeito, Pior. E assim, né? Minha avó tá desencarnada, tá lá no plano espiritual. Se ela quiser aparecer para mim com a forma que ela tinha na encarnação dela, que ela não era minha avó, eu não vou reconhecer minha avó. E não vai ter objetivo nenhum a aparição dela e a conversa dela, porque eu vou falar assim, ô senhora, desculpa, até trombo nela e passo, despercebido. Então, o espírito, com essas possibilidades que a gente vai colocar aqui ainda, é que decide o que o médium vidente vai ver, né? E ele, por óbvio, quando se apresenta para o médium vidente, tem um objetivo. E se o objetivo da minha avó é comunicar comigo e me passar alguma coisa, é melhor que ela apareça no formato que eu vou reconhecê-la, porque senão eu vou passar dela reto e não vou dar atenção, vou fazer outra coisa, vou pedir desculpa e tal, e vou sair. E ela não vai cumprir o objetivo dela, né? Então, isso é bem importante, bem interessante.